Boa tarde e sejam bem-vindos ao About Investments. A literacia financeira é a chave para o sucesso de qualquer investidor. Assim sendo, nesta conferência, o Ativo Banco convida clientes a dialogar e a trocar impressões sobre temas financeiros. Os convidados de hoje são Filipe Ambrósio e Ramiro Loureiro, especialistas no Departamento de Mercados Acionistas do Millennium BCP, e trazem-lhe um balanço dos mercados acionistas que pode ser-lhe muito útil antes de decidir o seu próximo investimento. Olá, Filipe. Olá, Ramiro. Sejam bem-vindos mais uma vez. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Agradecer o convite, é sempre um prazer podermos estar aqui a falar sobre mercados. Exatamente, é isso mesmo. Quando quiserem, podem começar. Neste webinar vamos falar sobre as perspectivas de mercado 2024. Vamos começar com um rápido, pequeno resumo sobre o que aconteceu em 2023, para depois nos podermos focar no que aconteceu e no mais importante, que são as perspectivas para 2024. Mas é sempre bom saber o que é que aconteceu em 2023 para nos podermos preparar se voltar a acontecer. Em 2023 acabámos por ter um cenário de soft landing que trouxe fortes valorizações para os principais índices norte-americanos e europeus também, mas os norte-americanos acabaram por se destacar e acabaram por estar à frente, com o S&P a subir cerca de 24%, e o Nasdaq a subir cerca de 50%. Primeiro, não sei, mas acho que ouve-se a minha voz. Estamos aqui a ouvir um bocado o eco, mas... Estás a ouvir o eco, Filipe? Sim, estou. Por nós está tudo ok. Então vamos continuar. Pronto, não há problema. Continuamos? O Nasdaq apresentou valorizações superiores a 50%, 53,8%, impulsionado pela tecnologia. O Nasdaq é o conjunto das 100 maiores empresas tecnológicas nos Estados Unidos e acabou mesmo por demonstrar a maior valorização desde 1999. De relembrar que no início do ano passado, nas perspectivas de 2023, no webinar que fizemos aqui também para o Ativo Banco, acabámos esse webinar com diferentes cenários, em que o cenário de soft landing era um desses cenários que falámos que poderiam ser possíveis este ano e que seria o cenário mais otimista para o mercado, e dentro desse cenário os setores cíclicos seriam os setores que mais iriam subir e os setores defensivos apresentar as piores performances, e foi mesmo isso que aconteceu. Conseguimos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, os cíclicos lideraram as valorizações, o tecnológico teve um grande destaque claramente, e depois os setores mais defensivos e o setor energético, em 2022, teve fortes valorizações e com o petróleo muito lá em cima. O ano passado o petróleo caiu e, portanto, vê valorizações mais fracas, portanto, também é normal que esteja na parte inferior de performance este ano. O ano passado, de destacar que na parte dos Estados Unidos, aqui as telecoms apresentaram uma valorização de 54,4%, mas é de realçar que dentro do setor de telecoms tem empresas como Alphabet, Netflix ou Meta Platforms, e, portanto, ajudaram a impulsionar o índice a ter uma valorização perto do setor tecnológico nos Estados Unidos. 2023, assim, rápido, houve 4 temas que tiveram destaque ao longo do ano passado. Uma crise da banca regional nos Estados Unidos. Os investidores continuaram muito centrados na inflação e nos bancos centrais, nas suas políticas monetárias. As economias continuaram a demonstrar resiliência, apesar de novas guerras e novas crises políticas. E depois, por último, mas muito importante ao longo do ano passado, que deverá continuar a ser bastante importante nos próximos anos, o fenómeno da inteligência artificial. O ano passado começou com uma crise da banca regional no primeiro trimestre, que acabou por assustar bastante os mercados. Acabaram por recuar durante algumas semanas, 1 ou 2 semanas, mas a rápida, com alguns bancos regionais mais pequenos a abrir falência, mas a rápida atuação do Banco Central norte-americano, com a Fed, a assegurar liquidez ao sistema financeiro e a garantir os depósitos dos clientes, e depois os grandes bancos nos Estados Unidos, bem capitalizados devido a novas regras impostas depois da crise financeira, aprenderam com os problemas que aconteceram na crise financeira e, portanto, estavam mais preparados para os problemas, estavam mais bem capitalizados, então puderam aproveitar e adquirir estes bancos, e esta rápida atuação, tanto dos bancos centrais como dos grandes bancos, acabaram por estabilizar a situação e, portanto, acabou por assustar, mas não contagiou o sistema financeiro. E no gráfico à esquerda conseguimos perceber, isto é o índice da banca regional nos Estados Unidos, que ao longo do ano o índice foi recuperando, apesar de ainda não ter recuperado completamente, foi recuperando e acabou por ser apenas um susto, e os mercados continuaram o caminho positivo que vimos há bocado.
um dos principais catalisadores positivos que ajudaram as valorizações do ano passado foi a inflação. Tivemos as pressões inflacionistas a atenuarem toda a cadeia, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas conseguimos perceber no gráfico à esquerda que houve duas metades em 2023, uma primeira metade com a inflação a cair de forma acentuada e mais rápida do que se esperava, a passar dos 9% para rapidamente para os 3%, e depois a partir de junho, ou seja, nos últimos 6 meses do ano, conseguimos perceber que tanto a inflação como os preços no produtor andaram a lateralizar, e isso é um dos motivos porque temos visto os bancos centrais a manter as taxas de juros cá em cima e não reduzirem as taxas de juros, porque estão um bocado à espera da confirmação. É verdade que a inflação desceu, mas agora estes últimos 3 meses tem andado a lateralizar e, portanto, é preciso ter a confirmação de que os preços vão continuar a cair. Deixa-me só referir uma questão que acho pertinente. Nós estamos aqui a verificar a inflação, os dados de inflação e também dos preços no produtor em termos de variação homóloga, é isso que esse gráfico mostra. Porque, de facto, se nós olharmos para os próprios preços, a série dos preços no produtor, o que vemos é que, depois daquela escalada enorme por via das disrupções com as guerras e que levaram os preços a disparar, em si os preços têm vindo mesmo a descer. Os preços estão efetivamente no produtor a descer e isso depois já está a ter e terá também e deverá continuar a ter a prazo aqui também os seus efeitos positivos na inflação ou na desejada descida da inflação. Portanto, é um facto que os preços no produtor têm vindo a descer. Exato, e também é por isso que vamos ver um bocadinho mais à frente, o Ramiro já vai falar disso nas perspectivas de 2024, que tanto o mercado como os membros e analistas esperam que os bancos centrais comecem a cortar a taxa de juros, porque é esperado que a inflação continue este caminho, simplesmente os bancos são sempre um bocado mais cautelosos e estão à espera da confirmação. Outro dos motivos que manteve as taxas de juros cá em cima foi as economias. A economia global esteve bastante resiliente, com a economia norte-americana a ser o grande motor da economia global e a compensar aqui um bocado a fraqueza da economia chinesa e a economia europeia, alicerçada por um mercado laboral muito forte, que suportou um consumo privado bastante forte e acima do que se esperava ao longo deste ano. Reparamos que houve até trimestres que a economia norte-americana cresceu ao nível da economia chinesa, algo que no passado não acontecia. A economia chinesa, como mercado emergente, cresce sempre mais que os mercados desenvolvidos. Conseguimos também reparar que, a partir, no gráfico aqui à esquerda, a preto, a partir do quarto trimestre de 2022, a Europa entrou numa estagnação, com crescimentos praticamente em torno do zero, e, portanto, a sentir mais a subida da taxa de juros que nos Estados Unidos. E depois a China, apesar de ter aqui alguns picos da economia, alguns picos no crescimento económico, no passado a economia crescia à volta dos 1,5%, 2% por trimestre. Nestes últimos 8 trimestres conseguiu apenas crescer acima de 1% em apenas 3 trimestres. Portanto, claramente com fraqueza, e é por isso que os índices chineses apresentaram performances negativas no ano passado, castigadas pela fraqueza na economia, castigadas por um cenário de deflação no país, castigadas por tanto o governo como o Banco Central a meter medidas de suporte à economia, mas que não estão, por enquanto, não estão a funcionar. Não apareceu um boom de consumo que levou a uma estabilização de crescimento como tinha no passado, e, portanto, os investidores a refugiarem-se um bocado, a sair do mercado asiático e da segunda maior economia do mundo, e aí para o mercado norte-americano e para o europeu, e por isso é que também vimos os índices chineses a contrariar um bocado o ambiente positivo que se viveu no passado. E, por fim, a inteligência artificial, que teve um impacto muito grande em 2023 e que deverá continuar a ter impacto no futuro. Como sabemos, há muito agora esta pergunta: será que a inteligência artificial é a maior disrupção desde a invenção da internet? E o otimismo ao longo do ano passado foi aumentando, com vários estudos de mercado, e temos aqui alguns exemplos. A Bloomberg, num estudo, prevê um crescimento anual composto de 42% durante os próximos 10 anos na indústria de inteligência artificial. A BOFA e a PwC, em estudos diferentes, dizem que a inteligência artificial, e apenas a inteligência artificial, irá impulsionar o PIB global em 15% até 2030. Portanto, aqui vê-se claramente o impacto que a inteligência artificial pode ter e o otimismo que foi gerando ao longo do ano passado. E depois tivemos 7 empresas nos Estados Unidos, 7 grandes empresas nos Estados Unidos tecnológicas, que têm um poderio financeiro maior e, portanto, conseguiram investir com maior força em inteligência artificial e já conseguiram ter alguns ganhos, e o impacto da inteligência artificial já começou a aparecer nos resultados. Um dos grandes exemplos
que a maior parte das pessoas sabe, é a Nvidia, e é esperado que o lucro da Nvidia mais que tenha triplicado em 2023. E, portanto, esta subida do otimismo, este crescimento do otimismo ao longo do setor, mais os resultados de algumas empresas a serem já impactadas pela inteligência artificial, fez com que os investidores centrassem os seus investimentos num fenómeno que ficou chamado nos Estados Unidos como as 7 magníficas, e as 7 magníficas estamos a falar de Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla, e estas 7 apresentaram valorizações bastante fortes, a rondar os 80%, e acabaram por impulsionar o índice, que subiu ligeiramente acima dos 20%. No entanto, as outras 493 empresas acabaram por ter valorizações ligeiras, à volta dos 10%, e algumas até a demonstrar valorizações negativas. Estas 7 empresas já tinham um peso muito grande no índice, e depois de uma valorização tão expressiva à volta dos 80%, acabam o ano a ter um peso de cerca de 30% no S&P 500. Portanto, temos este fenómeno das 7 magníficas que criou uma divergência muito grande ao longo de 2023, e a questão que deixamos agora para 2024 é: será que vão haver novas magníficas em 2024? É isso mesmo. Nós agora, projetando aqui um pouco também o que poderá ser este ano, temos aqui temas que são recorrentes, como a inflação, os bancos centrais também, as atuações dos bancos centrais, o comportamento económico. Estes são sempre temas e serão sempre temas centrais aos mercados de ações, mas neste momento os investidores procuram muito triggers, depois das designadas 7 magníficas o ano passado terem elevado alguns índices de ações a máximos históricos. Agora procuram-se novas ideias, e o que é que poderá também sustentar eventuais movimentos de subidas, e quais são os títulos também que poderiam estar aqui também a ser mais vistos neste momento pelos investidores. Pois bem, começando pela inflação, o que nós vemos, como o Filipe falou, é que tivemos aqui, depois de um pico em 2022, onde a inflação na zona euro e nos Estados Unidos excedeu os 9%, 2023 foi de facto de alívio, com a inflação a rondar os 3% nas duas áreas, e vê-se aqui também que as perspectivas para 2024 e 2025 apontam que a mesma continua a abrandar. Ainda assim, o abrandamento é previsto para cerca de 2%, ou acima dos 2% em 2025, apesar do abrandamento. Como sabemos, os bancos centrais têm uma meta de 2% ano para a evolução dos preços, que eles consideram a estabilidade dos preços, e, portanto, isto exigirá com certeza também aqui uma monitorização por parte dos bancos centrais. O que nós vemos, passando também para aquilo que são as perspectivas neste gráfico, se verificarmos acima das linhas que estão contínuas, temos algumas bolinhas. As bolinhas a cor de rosa representam aqui as expectativas da Fed para a evolução das taxas de juro, e o que verificamos é que é expectável que a Fed baixe juros em 2024 e em 2025 também. A própria Fed passaria aqui essas taxas de 5,5% para valores a rondarem os 4%. No caso da Europa também verificamos isso. O maior foco e o maior corte é esperado a partir do primeiro semestre deste ano. Ainda hoje tivemos também o Banco Central Europeu a fazer a sua comunicação de taxas de juro, e a Christine Lagarde veio referir que é expectável que há espaço para que depois de verão se comecem a assistir aqui a descidas de juros, e essas bolinhas a esse azulado representam as estimativas dos analistas, as expectativas dos analistas para os movimentos das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu. O que denotamos, curiosamente, é que os mercados em si estão a atribuir ainda maiores probabilidades a um corte superior àquilo que é expectável pela Fed e também pelos analistas para o Banco Central Europeu. Significa que haveria algo, acreditam que haverá algo que sustente descidas ainda mais agressivas nos juros, também para fomentar aqui a própria economia.
Os mercados de ações são muito sensíveis à evolução das taxas e também das yields de dívida soberana e, portanto, descidas de juros são, por norma, bem-vindas nos mercados de ações. Agora, porquê que neste momento há no mercado esta expectativa de que o corte vá para além daquilo que os próprios bancos centrais estão, neste momento, a antecipar? Possivelmente, um dos fatores é sempre, olhando para a história e não querendo repetir erros do passado, os bancos centrais podem ter aqui também alguma espécie de prudência, principalmente nas suas comunicações. Mas a outra grande razão pode estar aqui neste slide que vos apresentamos. A economia, a atividade económica na zona euro, que esta série, e também nos Estados Unidos, tem vindo a dar sinais de melhorias. Depois a zona euro ainda continua em contração, mas há um sinal claro de melhoria. No entanto, esta melhoria é uma melhoria, digamos assim, moderada, e portanto, haver esta recuperação moderada, automaticamente retiram-se aqui alguma pressão que pudesse vir para de um pico de atividade que levasse, por sua vez, também a um maior consumo e que puxasse a inflação também para patamares mais elevados e obrigasse a outro tipo de atuações por parte dos bancos centrais. A China preocupa aqui um pouco e de facto há uma desaceleração da atividade chinesa pelos fatores também que o Filipe já referiu e isso é um fator também a ter em conta. Depois, o gráfico do lado direito mostra-nos que há uma expectativa, uma estimativa de que a economia norte-americana abrande o seu ritmo de crescimento nos primeiros trimestres deste ano, até ao terceiro trimestre deste ano, e isso também sustenta aqui um pouco este alívio da inflação, e depois que recupera um ritmo de crescimento no próximo, a partir daí, sendo que mesmo essa recuperação e mesmo o crescimento esperado seria inferior àquele que está, por exemplo, a ser registado neste momento. Na zona euro também taxas de crescimento estimado económico positivas para os próximos anos, ainda que voltamos uma vez mais a verificar aqui o padrão seja de crescimento moderado. China a arrefecer, mas com crescimento. Portanto, digamos que teríamos aqui o que nós chamamos quase o melhor dos dois mundos, que é as economias a recuperarem, mas a recuperarem de uma forma gradual que automaticamente possam permitir manter uma inflação controlada ou permitir que a inflação continue a descer, tal como é esperado e pretendido pelos bancos centrais na sua política monetária. E, portanto, esta conjugação destes fatores podem justificar aqui a razão pela qual os mercados estão a atribuir esta possibilidade de haver maiores cortes no futuro por parte das taxas de juros dos bancos centrais. Seria muito por aqui, até porque trouxemos também algum gráfico, um gráfico ilustrativo daquilo que são as perspectivas para os resultados do S&P 500 no quarto trimestre, já estão a correr, a apresentação dos resultados está a decorrer. E nós vimos que o S&P como um todo, até o momento as perspectivas apontam para que os resultados estejam aqui praticamente estagnados a nível global. Isto porquê? Porque são muito afetados por uma base também comparável do setor energético, que em 2022 tinha sido puxado pela escalada dos preços do petróleo, e depois esta base elevada de 2022 desfavorece, digamos assim, aqui a evolução comparativa de resultados no setor energético. Por isso é que nós vemos que o setor energético, muito possivelmente, tudo aponta para que haja esta correção de resultados. As duas barras azul representa a estimativa atual, tendo em conta de algumas empresas que já apresentaram do setor e as perspectivas para as restantes que ainda não apresentaram, do que terão efetuado ou registado no quarto trimestre. E depois a barra mais clara eram as estimativas que existiam em dezembro, antes das empresas começarem a reportar contas. Neste momento também ainda estamos aqui numa fase intermédia da earnings season e, portanto, há muitas empresas para apresentarem contas, mas essas são as perspectivas. Mas há de realçar aqui que nos setores cíclicos o desempenho, pelo menos que se espera e de algumas empresas que já reportaram, o desempenho tem sido bom, os resultados cresceram, acabam por justificar a escalada dos mercados, que antecipavam também
foram antecipando e foram aqui refletindo também os resultados que as empresas foram apresentando ao longo do ano. E para 2024 também a previsão é que se continue a assistir a este crescimento, inclusivamente, como mostra o gráfico da direita, é esperado que os resultados do S&P 500 atinjam um valor recorde no próximo ano. Isto significa o quê? Com uma economia estável, como é previsto, com uma economia estável, mas um consumo controlado e uma atividade a crescer, mas de forma moderada, se tivermos aqui os resultados também, se tivermos os resultados a acompanharem estas tendências positivas, de facto, gera-se aqui um ambiente que pode ser favorável aos mercados de ações como um todo. É claro que, como o Filipe falou, há um conjunto de empresas que já teve esse 2023 muito fortes e é natural que os investidores procurem depois noutras cotadas aqui esses ganhos, cotadas que podem também ter tido esse desempenho mais fraco, mas que contribuam para estes resultados positivos que nós estamos aqui a apresentar neste mapa. Os analistas, de uma forma geral, aqui nós trouxemos algo para mostrar que as perspectivas dos analistas para aquilo que é a valorização potencial ou prevista para este ano é baixa. Nós verificamos neste gráfico que a nível de avaliações para os principais índices, elas apontam para valores próximos dos valores atuais, de uma forma geral, atribuindo pouco potencial de valorização ao S&P e também ao Eurostoxx, aqui um pouco mais ao Stoxx 600, aliás, atribuindo um pouco mais. Mas ainda assim são perspectivas muito, muito moderadas de crescimento, o que, por sua vez, também pode gerar aqui uma espécie de que nós chamamos de almofada, ou seja, as expectativas ao apontarem para crescimentos muito moderados no próprio mercado de ações, isto a nível da cotação do índice, automaticamente podem sustentar aqui possíveis efeitos surpresa e principalmente dar espaço a que muitas das empresas que tiveram os tais desempenhos muito modestos até para aquilo que apresentaram, possam de certa forma vir a brilhar. Portanto, são estas aqui as nossas perspectivas para este ano. Exatamente, e depois decidimos fazer uma coisa diferente neste webinar. O ano passado, no início de 2023, decidimos ver quais eram os diferentes cenários que havia possibilidade de acontecer ao longo de 2023. Dissemos o porquê, algumas das razões pelo qual poderiam acontecer, e depois dentro de cada setor, dentro de cada cenário, quais seriam os setores que seriam mais beneficiados e mais castigados. Este ano decidimos fazer um exercício um bocado diferente. No fim do ano passado vimos o fenómeno das 7 magníficas, como falámos há bocado, e a correlação que existiam entre as 7 e as restantes 493 empresas, e portanto decidimos fazer um exercício diferente, que foi, tendo em conta as perspectivas de 2024 que o mercado está a estimar e que o Ramiro acabou de falar, e sabemos que vai ser um cenário macroeconómico diferente do que aconteceu em 2023, será que pode haver novas magníficas, e daí o título deste webinar das perspectivas, menos juros, novas magníficas. Ou seja, olhamos para 2024 e vemos que, em vez de ter aumentos de taxas de juros, vamos começar a ter cortes de taxas de juros. As economias é estimado que continuem bastante resilientes e até, como a europeia, vá melhorando ao longo de 2024 e 2025. É expectável que as empresas continuem a apresentar resultados recorde e, portanto, tendo em conta este novo ambiente macro, será que algumas empresas podem apresentar valorizações expressivas, como as 7 magníficas apresentaram em 2023, e portanto o exercício que fizemos no fim do ano passado foi olhar para as empresas, para as 493 empresas e ver quais destas empresas que continuam com resultados bastante resilientes ou até mesmo resultados recorde, foram bastante penalizadas no preço pelo aumento de taxas de juros, ou seja, a inflação e o aumento de taxas de juros dos bancos centrais castigaram bastante estas ações. No entanto, as empresas apresentam resultados recorde ou até mesmo resilientes e, portanto, os múltiplos dessas empresas baixaram, porque os resultados estão lá ou estão em níveis recorde, mas o preço caiu, portanto,
estão a negociar com múltiplos mais baratos e podem beneficiar este ano do corte de taxas de juros. E, portanto, foi esse o exercício que fizemos e fizemos um estudo que pode acompanhar na plataforma de negociação, no separador conteúdos, com o título Estudo de Mercados, Novas Magníficas que podem emergir em 2024, onde damos alguns exemplos destas empresas e explicamos o porquê de possivelmente subirem, falamos um bocado sobre o que é que a empresa faz e quais é que os resultados que as empresas estão a demonstrar. Portanto, acreditamos que possa vir a acontecer devido a este novo ambiente macroeconómico que poderemos viver em 2024. No entanto, é preciso ter atenção que as perspectivas de 2024 são estas, o mercado acredita que isto vai acontecer, no entanto sabemos que há riscos. Estamos a falar de 2023, houve um aumento de conflitos geopolíticos ao longo do ano que estão vindo a escalar, pode haver um escalar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tivemos agora uma nova guerra no Médio Oriente que pode escalar para fora de Israel, tivemos um confronto direto entre Israel e, por exemplo, o Irão, que já é um produtor de petróleo, pode impactar os preços do petróleo e, portanto, é preciso estar atento ao longo de 2024 aos preços do petróleo, porque se estes voltam a escalar e voltamos a ter preços do petróleo por volta dos $90 ou até dos $100, isso poderá ter um impacto na inflação, poderá fazer com que a inflação volte a acelerar e os bancos centrais, em vez de cortar taxas de juros, num caso extremo, até terão que subir taxas de juros e, portanto, os cenários e as perspectivas que neste momento antecipamos vão ser completamente diferentes. Portanto, é preciso ter atenção a estes conflitos, é preciso ter atenção à evolução também dos preços do petróleo como resposta ao escalar destes conflitos. A economia chinesa vai acelerar ou não vai acelerar? Há um conflito também que se fala, um escalar de conflito que se fala, que é entre China, Taiwan e Estados Unidos. Sabemos que Taiwan teve agora eleições presidenciais em que ganhou um presidente pró-democracia, não foi muito bom para a China, no entanto, muitos analistas falam que neste momento, devido à fraqueza da economia chinesa, não será o melhor momento para a China escalar estas tensões e, portanto, ainda não se fala muito, apesar de haver um aumento de tensões, não é um assunto que preocupe muito os investidores neste momento, porque a economia chinesa está bastante fraca e também é importante seguir ao longo do ano. Será que vamos ver uma melhoria da economia? Será que os estímulos que o governo e os estímulos que o Banco Central tem imposto vão começar a fazer efeito e vamos ver um novo inflow, o outflow que aconteceu em 2023, será que vai começar a aparecer um inflow para o mercado chinês? Seria bom, porque sabemos que se a China continuar fraca ou até mesmo piorar, vai ter um peso importante nas empresas europeias e nos Estados Unidos, porque tem exportações para a segunda maior economia, pesam nos resultados da empresa, e, portanto seria bom que a economia chinesa começasse a recuperar. E depois sabemos que este ano será um ano de muitas eleições, destacamos duas, Estados Unidos pelo peso que os Estados Unidos têm, a maior economia do mundo e é um mercado que lidera e que faz leading nos mercados financeiros, e depois Portugal, porque nos afeta a nós pessoalmente. Portugal, vamos ter as eleições no início de março e depois nos Estados Unidos no fim de novembro. De relembrar que este estudo de mercado que fizemos, se essas expectativas de mercado de corte de taxas de juros, resultados recorde, se é uma coisa que acreditamos que vai acontecer no mercado, então aconselhamos que leiam um estudo de mercado e até podem acompanhar a performance das empresas que estão dentro do estudo de mercado numa lista que criámos na plataforma de negociação que se chama Top Growth. Se houver algumas perguntas, estamos disponíveis. Filipe e Ramiro, muito obrigado pela vossa apresentação, mais uma vez. Foi um prazer ter-vos aqui, à semelhança de todas as outras que já vos recebemos. E como é óbvio, o Filipe não podia deixar de haver aqui algumas questões que temos para vocês. De facto, como podemos também observar nas vossas apresentações, é muito difícil de contornar a inteligência artificial, é um dos temas do momento e o seu impacto com certeza que não vai ficar por aqui. Por isso eu questiono-vos quais é que são as indústrias ou os setores que mais podem beneficiar da revolução de inteligência artificial a que estamos a presenciar. Sim, é verdade. Eu acho que todos os setores vão beneficiar desta revolução de inteligência artificial. Como vimos nas estimativas e nas expectativas dos analistas, são cada vez mais otimistas. Um crescimento de 15% no PIB global, um impacto em todos os setores. Portanto, todos os setores vão ser impulsionados pela redução de custos, aumento de eficiências que estas novas ferramentas e estes novos produtos vão trazer
no mundo. No entanto, eu destacaria porque o setor tecnológico poderá ser bastante impactado pelos produtos de inteligência artificial, na criação, por exemplo, de programação, na criação de softwares, na criação de aplicações. Já existem neste momento produtos de inteligência artificial em que um programador, com a ajuda da inteligência artificial, consegue criar uma aplicação, consegue criar um software de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, que antigamente demorava bastantes mais dias ou até semanas, e agora é feito de uma maneira muito mais rápida. Portanto, baixa os custos de uma maneira dramática e é um aumento de eficiência brutal. Depois, o setor de biotechs, em que podemos utilizar a inteligência artificial para tentar descobrir novas curas para novas doenças ou fazer junção de vários medicamentos para ver se algum funciona, e depois também na detecção de doenças utilizando a inteligência artificial de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz. Isso pode ter um impacto muito grande neste setor. E depois, por fim, a banca, que sabemos que são empresas que têm muitos dados, que existem, que correm muitos programas e há sempre muitas interações entre os diferentes dados e, portanto, a inteligência artificial iria aumentar em muita eficiência na interação entre diferentes programas, no corrimento de todos os dados de um lado para o outro, seria muito mais rápido, muito mais eficiente e com custos muito mais baratos, e portanto também poderá ter um grande impacto na banca. Outro setor que eu diria que poderá beneficiar com o aumento da inteligência artificial e sem ser diretamente, seria o setor de cibersegurança. Eu digo aqui sem ser diretamente, ou seja, com o aumento da inteligência artificial na nossa economia e nos diferentes setores, em diferentes empresas, também vamos ver o aumento do perigo, que é a inteligência artificial e os hacks através da internet. E, aliás, já estamos a ver isso na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que ataques cibernéticos já estão a ser utilizados contra o governo, contra empresas, e, portanto, cada vez mais a cibersegurança vai ganhar importância e vai ser preciso a proteção superior para conseguir defender destes ataques cibernéticos, e, portanto, a cibersegurança poderá ser um setor que indiretamente irá beneficiar com o aumento da inteligência artificial. E depois também falar aqui um bocado, há sempre um receio muito grande na revolução, sempre que existe uma revolução, por exemplo, neste momento, de inteligência artificial, que vai acabar com muitos postos de trabalho. Se olharmos para a história, sempre estamos a falar de uma revolução, há sempre esse receio. Podemos até falar do exemplo da revolução industrial. É verdade que eliminou muitos postos de trabalho, mas depois criou muitos postos de trabalho. Ou seja, olhamos para a história e vemos que nas revoluções é verdade que eliminam postos de trabalho, mas depois são criados sempre postos de trabalho. Neste momento, eu acredito que a inteligência artificial vai criar postos de trabalho. Não sabemos como, porque não sabemos como é que o mundo vai estar daqui a alguns anos. Sei que, baseado na história, a inteligência artificial vai eliminar postos de trabalho, mas irá criar também postos de trabalho, que neste momento não estamos a ver como e quais, mas que vão acontecer, porque sempre aconteceram na história. E, portanto, acho que também deverão acontecer nesta revolução. É um ciclo. Aproveito então para colocar-vos mais uma questão. E eu sei que vocês não abordaram este tema na apresentação, mas por que razão é que uma eventual alteração da política monetária do Banco do Japão é tão falada? E já agora, por que razão é que poderia ter tanto impacto nos mercados europeus e também norte-americanos? Eu não posso responder esta. O Japão foi dos poucos países que não alterou a sua política monetária nestes últimos 2 anos. Portanto, tivemos a maior parte dos países a subir taxas de juros, alguns, como a China, a cortar taxas de juros agora ao longo de 2023. O Japão manteve a taxa de juros inalterada em terreno negativo, e é onde tem estado já há vários anos, se não me engano, desde o fim de 2015. E, portanto, o Japão vive um ambiente completamente diferente do nosso. Os Estados Unidos, como vimos no resumo de 2023, teve uma inflação de 9%. O Japão tem tido esta taxa de juros negativa, uma esperança de trazer inflação e trazer crescimento ao país, que tem lutado várias vezes com a estagnação da economia e com a estagnação da inflação, e queria trazer de volta a inflação. A inflação apareceu este ano, mas não no mesmo sentido que apareceu nos Estados Unidos. Estamos a falar nos Estados Unidos 9%, no Japão chegou perto dos 4%, portanto, e voltou rapidamente para os 3,2%. Devido a estes baixos juros que o Japão tem vivido nos últimos anos e ao facto do crescimento económico, os investidores do país têm procurado investir o seu dinheiro fora do Japão. E para termos aqui uma ideia do peso do Japão, o país é o maior detentor de dívida norte-americana no mundo. Portanto, tem um peso relevante no mercado de dívida norte-americana. Se esta subida de inflação, do mercado agora, com essas expectativas de que se a inflação voltou agora mais ou menos está perto dos 2%, o Banco do Japão pode sair desta política monetária de juros negativos e pode começar a subir a taxa de juros, com expectativas de que os Estados Unidos, o Banco Central norte-americano, comece a reduzir as taxas de juros.
a diferencial entre as yields que fez com que os investidores do Japão fossem investir no mercado da dívida norte-americana, podem começar a investir no mercado dentro do país, ou seja, no Japão, e isso pode impactar um bocado no mercado de dívida norte-americano, fazer com que as yields subam e pode impactar negativamente no mercado acionista. Mas claro, aqui estamos a falar que o Japão tinha que subir muito as taxas de juros e os Estados Unidos tinham que cortar com alguma força e alguma relevância, mas para ver o maior detentor vai ter impacto se o Banco Central do Japão começar a subir taxas de juros. Muito obrigado, Filipe. E agora tenho aqui uma questão para o Ramiro. Espero que me possas ajudar, Ramiro. Se de facto estivermos aqui perante um potencial cenário de recessão, o que é que poderíamos esperar dos mercados financeiros? Bem, num cenário desses, é normal que pudesse haver aqui, pelo menos numa primeira fase, alguma correção nos mercados. Por norma cedo, até porque nós, como vimos na apresentação, as expectativas atuais é que as economias cresçam, tanto a americana como a europeia, e mesmo a China, apesar do abrandamento, é que nada está neste momento a apontar a nível de estimativas para que haja uma recessão. Portanto, era natural que, se houvesse esse quadro, que pelo menos numa primeira fase pudéssemos ter aqui alguma correção. Contudo, o que nós acreditamos é que num cenário, mesmo na existência desse cenário, se olharmos para o quadro atual e voltando aqui uma vez mais, até se recorrermos à história das 7 magníficas, nós verificamos que grande parte do índice de ações no último ano teve uma valorização muito ténue. O que sucede é que muitas vezes essas recessões, e quando castigam mais os mercados de ações, vêm posteriormente a fases muito aquecidas de mercado, onde o sentimento global em todo o mercado foi de alta expressiva. Surgiu assim, por exemplo, em 2000, quando rebentou a bolha das tecnológicas, também na crise financeira, com parâmetros totalmente díspares daqueles que temos hoje. Havia um sobreaquecimento de mercado e houve um tema real, uma preocupação real, porque o mundo financeiro sentiu alguns colapsos importantes e, portanto, nada disso é expectável neste momento. Mas se houvesse aqui a tal recessão técnica em que o abrandamento fosse ligeiro, só por si poderia ter aqui uma primeira reação nos mercados, mas depois acreditamos que pudessem reagir relativamente bem por este conjunto, as tais 493 empresas que o Filipe falava do S&P, que poderiam também, e que foram algumas delas até já bastante castigadas e estão aqui a níveis atrativos, poderiam atenuar todas essas quedas. E, portanto, digamos que, a menos que houvesse algo que neste momento é totalmente imprevisível e que fossem grandes quedas nas economias, grandes contrações económicas, e aí sim poderíamos ter padrões mais severos, uma pequena recessão técnica poderia vir sem grandes estragos, digamos assim, nos mercados. Eu também sei que terminaram a apresentação a falar sobre este tema e, sobretudo, sobre a quantidade de eleições que podemos esperar para 2024, mas eu pedia que detalhassem um pouco mais qual é que será, então, o impacto que as eleições americanas podem ter nos mercados financeiros. É curioso, o tema surge sempre que há eleições nos Estados Unidos, qual é o presidente mais pró-mercados e menos pró-mercados. Pois bem, as empresas são o espelho da economia, e as economias, quer haja aqui uma votação para o lado dos republicanos, quer que haja para o lado dos democratas, as economias tendem a crescer, e nomeadamente a economia norte-americana ano após ano apresenta boas performances. O que poderemos falar, por vezes, é que há algumas, e em alguns momentos, algum conjunto de empresas ou setores que possam valorizar mais ou menos, dependendo aqui da política. Por exemplo, os Estados Unidos dependeria também do presidente eleito se opta por um reforço
esforço de segurança e com investimento grande em segurança, e aí empresas de segurança podiam ter um melhor desempenho face a outras cotadas, ou um presidente que seja também mais pró investimento em infraestruturas, e aí esse tipo de empresas também podiam aqui puxar por essa valorização, ou um presidente mais ou menos amigável naquilo que são relações comerciais com países externos, nomeadamente a China, e que há muitas listagens também, mesmo de empresas chinesas nos Estados Unidos, e que podiam no meio desta conjuntura também ser mais ou menos favorecidas. Mas os mercados como um todo, essa questão passa um pouco ao lado, digamos assim, é um pouco irrelevante. É mais na escolha, depois do dia-a-dia, mais na escolha do setor, dependendo a quais são os planos que os próprios presidentes divulgam, mas com certeza que a economia crescendo, os mercados como um todo reagem bem, e esse é um tema perfeitamente alisado e que felizmente não depende muito do desfecho eleitoral. Obrigado, Ramiro. E mais uma vez resta-me aqui agradecer-vos e damos esta conferência como terminada. Muito obrigado. Obrigado. Esperamos que tenha também sido bastante esclarecedora para aqueles que nos estão a ver, e desejamos a todos a continuação de uma ótima noite. Até já. Obrigado, boa noite. Obrigado.